Nas últimas semanas, um dos principais assuntos debatidos nas redes sociais envolveu o Pix, após o anúncio da Receita Federal de estabelecer novas regras aplicadas sobre essa transação financeira que se tornou a preferida da população brasileira. Uma onda de informações falsas, inundou a internet, nos deixando com muitas dúvidas. Afinal, o Pix seria taxado? Eu precisaria declarar os valores no imposto de renda? Como me prevenir de golpes? Pois é, após a repercussão negativa e essa onda de fake news, o governo decidiu revogar todas as mudanças que seriam aplicadas a partir de 1º de janeiro. O anúncio foi feito nesta tarde pelo Ministério da Fazenda após reunião com o presidente Lula. A nova regulamentação estabelecia que a partir de 1º de janeiro de 2025, as instituições financeiras, inclusive os bancos digitais, estariam obrigados a informar à Receita Federal as transferências mensais através do Pix superiores a R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para pessoas jurídicas. Com a revogação, a obrigatoriedade deixa de existir. O governo editará ainda uma medida provisória que equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. O ministro Fernando Haddad chamou de manipulação de opinião pública o estrago feito, inclusive por senadores e deputados agindo contra o Estado brasileiro. Eles vão responder por isso, afirmou Haddad. Uma referência aos fake news que circularam na internet dizendo que o Pix seria taxado. O governo federal anunciou ainda que pretende acionar a justiça contra aqueles que espalharam notícias falsas. E para falar sobre esse assunto... O anúncio foi feito, né? E para falar sobre esse assunto, está conosco o advogado e especialista tributário Ranieri Genari Augusto, vai esclarecer um pouco essa situação. A gente sabe que a regulamentação acabou de cair, Ranieri, mas fica sempre a dúvida. Afinal de contas, o Pix poderia ser taxado ou realmente é pura fake news? Boa noite. Boa noite. Pois é, gerou bastante confusão, eu diria, porque o governo, na verdade, a gente tem, principalmente nas questões tributárias, a gente tem visto bastante dificuldade do Ministério da Fazenda, principalmente, em saber comunicar, a entrada em vigor dessas novas normas, dessas regulamentações, que além do texto normativo, também é essencial a forma como ele é comunicado para que a gente consiga, de fato, ter um entendimento real, porque até mesmo a gente que é profissional, da área, tem muita dificuldade em separar aquilo que é realidade daquilo que é especulação ou do que é só dúvida mesmo, porque eu acho que a dúvida ela é salutar, de ser esclarecida, mas ela tem que também estar acompanhada sempre do esclarecimento correto e do posicionamento do governo, de quem editou essa norma, para que não fique esse ambiente de instabilidade aí. Então, de fato, havia o temor de que houvesse a taxação do Pix, mas é claro que a gente não pode ser simplista e dizer que o Pix seria taxado. Eram após as verificações que o governo fizesse das movimentações acima dos 5.000 da pessoa física ou de 15.000 da pessoa jurídica, uma vez ultrapassado esse valor e a renda declarada por aquele contribuinte não fosse condizente com aquelas movimentações, ele teria que esclarecer. Uma vez não prestando os esclarecimentos devidos, ele poderia sofrer o que a gente entende que seria uma tributação de um imposto de renda e as demais penalidades devidas. Quer dizer, você está dizendo que não haveria uma taxação direta na execução da transferência, mas, por exemplo, se eu fosse um pipoqueiro, e vendesse lá acima de R$ 5.000, vendesse R$ 10.000, recebesse esse valor em Pix, em transações em Pix, e declarasse só 5.000, eu poderia ser instrumento de alvo da Receita Federal, é isso? Isso, exatamente. É isso que a gente sempre deixa bem claro. Não é que você seria imediatamente taxado. Há uma necessidade de esclarecimento, como as empresas já estão acostumadas a fazer, toda vez que são notificadas, apresentam seus esclarecimentos, dão as suas informações necessárias, a Receita faz as considerações e, na maior parte dos casos, essas notificações não viram
taxações, né? Não são cobrados tributos. O que acontece é que a alta taxa de informalidade que a gente tem no país atualmente, que é como você citou, essa situação do pipoqueiro, isso levanta bastante questão, por isso que gera toda essa repercussão, porque em tese esse pipoqueiro que já recebe esse valor de 10 mil na conta dele, ele já deveria estar pelo menos no MEI, que dirá no Simples Nacional, porque essa receita dele já vai superar em muito os 81 mil de receita anuais do MEI. Então ele já deveria procurar um profissional especializado para regularizar a empresa, porque fica muito mais fácil ele provar para a Receita que desses 10 mil que ele recebe, 60% desse valor é custo que ele tem na atividade dele com a pipoca, com o gás, com o deslocamento, e só a diferença, que aí sim é o rendimento, que poderia sofrer alguma tributação ou não. Eu tenho só mais um minuto, mas essa pergunta é importante. Eu ouvi uma declaração do secretário da Receita Federal dizendo que esse tipo de informação das instituições financeiras já existem há 20 anos, né? Mas ele citou que agora a novidade seria a inclusão das fintechs, né, dos bancos digitais que inundaram aí o mercado, né? Esse pipoqueiro que eu citei provavelmente tem um banco digital e essas informações até então não chegam na Receita Federal, né? Então, esse era um ponto também que de repente o governo não esclareceu da forma que deveria esclarecer? Isso, exatamente. Pela E-Financeira, que é a declaração semestral que os bancos enviam, já havia desde 2015 essa obrigatoriedade. A diferença é que para as pessoas físicas a movimentação era de R$ 2.000 e para as pessoas jurídicas R$ 6.000. Mas não tinham as operações de Pix e não tinham as fintechs e demais meios de pagamento de cartão e demais financeiras incluídas nessa obrigatoriedade. O que ocorreria aqui? Entrariam essas operações de Pix, de cartão de crédito e essas demais pessoas jurídicas de meio de pagamento também obrigadas a prestar semestralmente essa informação. Perfeito. Rainieri, a gente vai ter hoje a extensão do RN, você topa ficar com a gente aqui para esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores ou não? Com certeza, vamos lá. Bacana, bacana. Então o Rainieri vai ficar com a gente porque hoje tem extensão do RN. Você que está em casa, que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem. Se você tem alguma dúvida sobre essa questão, mande para a gente e a gente vai repassar aqui para o Rainieri. Daqui a pouco também o Miguel Daúde vai entrar na conversa e vai ser bem bacana. Bom, agora, né, por que será que o governo recuou, hein? Foi uma questão de fake news ou pela repercussão negativa de popularidade, né, já que o Pix é um instrumento que ganhou popularidade em todo o país? Vamos então consultar o Miguel Daúde, né, para que ele possa responder essa pergunta. Hein, Daúde? Foi medo de perder a popularidade ou foi exatamente por essa questão das fake news, hein? Boa noite. Boa noite, Petrin. Foi exatamente pelas mentiras levantadas sobre esse assunto, né? Você sabe, Petrin, que nós temos aí quase 50% da nossa economia na informalidade. Você tem muitas pessoas que hoje estão cadastradas, né, pelo IBGE como pessoas que trabalham, são abordadas pelo IBGE que trabalham, mas não têm registro, são informais. E o Pix hoje ele se tornou, né, uma plataforma do povo brasileiro exatamente dessa informalidade. O povo que ganha pouco, Petra. Quem ganha muito não são os pipoqueiros, não são as manicures, não são os marceneiros, não são os carpinteiros. São grandes empresas que estão no meio, né, e que pagam pelo Simples. Esses que a Receita quer pegar. Esses outros não tem. Mesmo porque, Peter, deixa eu te falar uma coisa. A banco nenhum pode informar a Receita, ou pode informar quem quer que seja. Tudo isso é sigilo fiscal. Agora, se você tem uma operação suspeita, uma operação que te leva a duvidar de que aquilo ali é correto ou não, aí quem é informado é o COAF. Hoje, várias empresas, né, do sistema financeiro, por exemplo, a minha empresa, eu tenho que informar o COAF de tudo que acontece fora do comum. Eu tenho que dizer, eu fiz uma operação assim, eu fiz aquilo. Então, tudo isso, Peter, desculpa, eu me irritei com isso, por quê? Você sabe que eu critico posicionamentos do governo, mas isso, o governo foi vítima de mentira deslavada, né? Deputados aí, representantes do público, achando que
o governo vai taxar o PIX. Ah, não, você não vai taxar, mas pretende taxar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O governo, quer dizer, a Receita Federal, jamais faria uma coisa dessa. Isso foi comunicação mal feita. O governo Lula precisa entender, não adianta mudar o ministro da SECOM. O que ele tem que mudar é a forma dele falar, porque com o bolso do trabalhador, com o bolso do brasileiro, não existe comunicado que resolva essa situação. Então, essa questão do PIX foi um ajuste. Já existe hoje regras para você informar. Já existe, Petri. Ah, vai incluir a fintech, porque está todo mundo ali. E daí? Os outros bancos que não têm, que as pessoas já são informadas, o que aconteceu até hoje? Nada, absolutamente nada. Então, foi mentira em função de uma infelicidade desse sistema de se falar em PIX, de se falar em empresas que não informam, que agora vai ser taxado, no momento em que o governo busca dinheiro para a sua arrecadação, para continuar gastando. O governo Lula não quer parar de gastar. Agora, nisso aí acabou dando no que deu. Mas o governo, na minha opinião, foi vítima de mentira deslavada com essa questão do PIX. Nada vai acontecer. Ele tirou, agora vai fazer uma medida provisória, vai continuar errando. O que nós temos que fazer, se é que ele quer arrecadar mais, faça uma campanha para que todos peçam nota fiscal. Ah, eu vou pagar aqui o meu carro, ô mecânico, me dá uma nota fiscal. Eu vou fazer isso, me dá uma nota fiscal. Agora, vai pedir nota fiscal para o pipoqueiro? Vai... Ah, Petri, pelo amor de Deus, isso não tem nenhum sentido, isso é mentira, oportunistas que se valem desse erro de comunicação do governo para exatamente levar vantagem, né, eleitoral diante de uma situação que é grave. Só a movimentação de PIX caiu 10%, né? E em torno de 250 milhões de negociações por dia, você vê o desastre que isso está causando. Perfeito. Com todo respeito, eu divirjo de muitas opiniões nesse aspecto com você, mas gostaria de apresentar o meu contraponto, Daoud, na nossa extensão RN, às 19h40. Estou combinado? Você topa? Então, a gente vai, inclusive, colocar a participação de vários telespectadores. Combinado, Daoud? Combinado, Petri. Vamos lá.